Fala meu aluno, fala minha aluna, professor Arthur Ferreira na área, o teu professor de criminologia. Vamos dar continuidade a esse assunto que a gente já estava vendo, a extensão da criminalidade no Brasil e no mundo. A gente já está falando do nosso Ceará e parando nesse slide, né, em questão das facções em si. Aqui está um demonstrativo do que é que acontece lá em Fortaleza. Na maioria dos lugares que vocês podem ir lá, podem ir não, porque aqui no lugar desse nem podem entrar. É aqui com esses avisos. E quando você vê isso em Fortaleza, meu irmão, já entenda que é um local dominado, entre aspas, pela facção. Aqui são avisos. Evite problema ao entrar na comunidade, tira o capacete e abaixa os vidros. Por que eles fazem isso? A brincadeira deles é a matança. É o tal do rasga-camisa, uma pessoa rasgou a camisa, saiu de outra facção, foi para uma, foi para outra, fica esse mata-mata entre eles. Eles buscam o quê? Ganhar lugares, né? Aumentar seus lugares, subir, ganhar espaço, ganhar território. E aí acaba ocasionando essa matança, nesse nível de violência entre eles. Beleza? Então, regiões, a maioria das vezes com esses avisos, são locais, mais uma vez, dominados, entre aspas, pelas facções, que são organizações criminosas, que é o próximo assunto que a gente vai estudar. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as facções, as organizações criminosas que estão presentes dentro do nosso Ceará. Tá? É importante que você saiba para, se na sua prova vier cobrando algo a respeito, você não ficar perdido, feito cego em meio de tiroteio. As facções que estão presentes hoje no Ceará é o Comando Vermelho, que na maioria das vezes é as mais conhecidas, Comando Vermelho e PCC, GDE, Guardiões do Estado, e a massa, também chamada por TDN, que é a massa carcerária. E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um resumozinho, tá, de cada uma, com as informações mais importantes para você levar para a sua prova. Tratando sobre o Comando Vermelho, foi a primeira com registro no Ceará. Vamos lá, primeira com registros no Ceará. Foi a primeira que teve realmente registro em si dela fazendo parte no Ceará. E eu vou colocar o crime aqui. Foi no sequestro de um empresário. Sequestro de empresária. Nas investigações da Polícia Civil, foi constatado que tinha a presença, foi em 1992, isso, 1992. Tinha a presença de algumas pessoas ligadas ao Comando Vermelho, ao CV, né? CV é o Comando Vermelho. É uma facção lá do Rio de Janeiro que hoje se faz presente, sim, dentro do Ceará. Em 2021, existia uma operação da polícia, Operação Anulare. De acordo com essa Operação Anulare, eles verificaram que apontou a presença. Puderam apontar a presença da facção Comando Vermelho em 48 municípios. 48 municípios. E em 54 bairros de Fortaleza. Essa operação, ó, 2021, é recente, tá? Em 2021 já tinha a presença do CV do Comando Vermelho em 48 municípios e só dentro de Fortaleza em 54 municípios. Então o Comando Vermelho ele vem tomando um crescimento dentro da capital e não só da capital Fortaleza em si, como no entorno do Ceará em 48 municípios. Beleza? O portal cearense, o portal
portal cearense trouxe outro dado interessante. Segundo o portal cearense, o CV está presente em 705 territórios. No total, em 705 territórios. O que é que acontece na maioria das vezes para vocês poderem entender de fé e fato como é que funciona essa situação das facções? Cara, não é só um grupinho destinado a praticar o crime A, o crime B, não. Vai muito além disso aí. Quando a gente estuda a organização criminosa, Lei 12.850, que eu vou mostrar para vocês um pouco dela na prática dentro dessa nossa disciplina, a gente entende o conceito em si. Associação de 4 ou mais pessoas destinada a praticar crime X, crime Y e tal. Beleza, ordenada, divisão de tarefas. Mas o que é que ela faz em si? Realmente, o crime organizado, o nome não mente. Realmente, na maioria das vezes, eles são organizados. Existe essa divisão de tarefas. Não é um grupo destinado apenas a praticar o crime de tráfico, como muita gente pensa. Não, vai muito além disso aí. Como eu falei para vocês, a briga deles é por território. Quanto mais território, maior o seu nível de poder. Quanto mais poder, maior bem financeiramente em si vai entrar. Por quê? Eu estou preocupado no tráfico, eu estou preocupado no furto, no roubo, em manter o local. Né? Eu vi uma notícia esses dias do que tem acontecido em Fortaleza. A notícia era: as facções estão fazendo suas próprias licitações para ver qual a empresa de internet que vai, provedor de internet que vai funcionar para eles como Wi-Fi. A empresa X e a empresa Y não podem entrar em determinado local. Tá entendendo como é que funciona? Então lá vai ter a pessoa responsável por traficar, vai ter a pessoa responsável por colher o dinheiro das lojas, dos comércios que tiver em um determinado local comandado por eles, vai ter a pessoa designada para você poder fazer a internet, colocar a internet no provedor X. Você vai poder fazer a feira somente com... Tá entendendo como é que funciona? O poder em si, o território, eu quero ganhar território para eu demonstrar o meu poder. Então, não fique preso ao pensamento que a facção é só para cometer o crime de tráfico, é só para cometer o crime de roubo. Não, vai muito além disso aí, tá? O que é que eu aconselho? Estuda um pouquinho das facções, surgimento das facções no geral. Não estou falando necessariamente do Ceará, para você entender como é que funciona. Beleza? Vamos lá. Comando Vermelho, já falei o que eu acho interessante. Foi a primeira com registro no Ceará. E as pesquisas, tanto da operação quanto do portal, da abrangência em si do Comando Vermelho hoje, tanto no Brasil em si, dentro dessa pesquisa, quanto dentro do nosso querido Ceará. Beleza? E em relação ao primeiro comando da capital, que é o tal do PCC. Eu trouxe os primeiros não porque são os maiores em relação à população dentro do Ceará e participantes da organização. Não, é porque é os mais comuns de vocês conhecerem. O PCC lá de São Paulo e CV lá do Rio de Janeiro. Mas não fica só a isso, e principalmente quando a gente fala do Ceará. É muito fácil falar de Rio de Janeiro, que já tem uma facção lá que comanda, São Paulo que tem outra. Aqui no Ceará a gente tem 4, né? 4 brigando entre eles, então se torna sim um estado violento também por conta disso. Primeiro comando da capital, o tal do PCC, o seu foco principal, no início, é claro, o foco era os crimes contra as instituições financeiras. Volto a dizer, o foco principal era esse. Para tu não chegar na hora da prova, se porventura cair um negócio desse, se tu marcar errado e dizer: o professor Arthur disse que o foco era crimes contra a instituição financeira. Então o PCC não está focado em tráfico, não está focado em ganhar espaço, território, poder. Não. O foco principal. O PCC ele surgiu no Ceará por meio dos crimes contra as instituições financeiras. Lembra do roubo ao Banco Central? Se tu não assistiu, cara, porra, tu tá fazendo concurso da polícia do Ceará.
querendo fazer parte do Ceará, principalmente tu que é de fora. Tu que é daqui, beleza, mas tu que é de fora e não tem assistido ainda, rouba ao Banco Central. E quando vier a Fortaleza, vai conhecer lá a casinha que os indivíduos fizeram aquele Paranauê todo para roubar o banco. Mas a Polícia Federal em si, nas investigações, constatou que foi financiada por grupos de São Paulo, ligados a quem? Ao PCC. Então, na maioria das vezes, o seu foco principal era crimes contra as instituições financeiras, tá? Vou colocar até os exemplos aqui para vocês. Roubo ao Banco Central, roubo ao Banco Central, que ali foi em 2005. E também teve o roubo, é interessante colocar aqui também, roubo a NSV. Roubo a NSV. É a Nordeste Segurança de Valor. Nordeste Segurança de Valores. Beleza? Só 1,4 milhões, né? 1,4 milhões. Inclusive, isso aqui foi lá na Caucaia, no ano 2000. Inclusive, o Marcola, que é considerado o líder do PCC, ele estava presente nesse roubo. Tá? Roubo a NSV lá na Caucaia em 2000, 1,4 milhões. E o Marcola, ele foi até julgado por esse crime também. Ele participou diretamente desse danado, desse crime. Tá? O foco principal era crimes contra as instituições financeiras. Hoje, eles estão focados na mesma parte que eu falei para vocês dos demais. Mesma situação. Ganhar espaço, briga entre eles. Eles querem território para aplicar o seu poder lá dentro. Mas como surgiu o PCC na capital do Ceará? Como surgiu o PCC no Ceará? Com foco principal em crimes contra as instituições financeiras. E guardiões, né, chamado também, guardiões do Estado, chamado também de GDE. Como é que surgiu? Aqui eu vou contar uma historinha primeiro, para vocês poderem compreender. Por quê? Eu considero a GDE importante. Quando falo da GDE, importante. Porque é uma facção cearense. Tá? É uma facção cearense. Então, ela é importante e você precisa entender. O que é que acontece? Quando surgiu a GDE, as facções estavam defendendo. Vou colocar aqui. As facções estavam defendendo e tinham que fazer acordos. Ou melhor, alianças. Tá? Na época que surgiu a GDE, as facções estavam defendendo a ideia que tinha que ter acordos, devia ter alianças. A partir do momento que a facção A se juntasse com a facção B, eles iam ter mais territórios e assim iam ter mais poder. E eles defendiam que fazendo essa aliança estaria bom para todos. Né? CV vai se juntar com o PCC, por exemplo, que não acontece isso não, viu? Vamos corrigir aqui para ficar melhor. Facção A se juntando com a facção B, beleza? Para quê? Para fazer conduta X, conduta Y. Eu preciso fazer uma aliança para ganhar mais poder, para ganhar mais território. O que era que eles defendiam dentro dessa aliança? Tu é do território A, tu é do território B. A gente se juntando, vamos defender a paz na sociedade. O que significa dizer que dentro da comunidade aqui não vai ter mais furto, não vai ter mais roubo, não vai ter mais polícia, não vai ter nada. Dentro da nossa comunidade, a gente é quem manda. Então, a partir do momento que a gente faz a aliança, a gente ganha mais poder, a gente ganha mais território e dá isso para a comunidade em troca. Beleza? Seria basicamente isso. Defendendo acordos e alianças. E por meio desse acordo, surgiu um acordo entre CV e a Amazonense. Amazonense. Que é a FDN. FDN. Beleza? E aí sim, por meio desse acordo, eles defendiam o quê? Defendiam a paz na comunidade, a paz na comunidade por meio de alianças.
Beleza, show de bola. Surgiu aqui a tal da aliança entre CV e Amazonense. E aí vem a GDE, preste atenção. Aí vem a GDE em 2016. E como foi que surgiu? É uma facção local, criada lá dentro da Messejana, no tal do conjunto Palmeira. Lá dentro do conjunto Palmeira. A GDE surgiu lá. E os fundadores da GDE, segundo estudos fundadores, no início, em 2016, possuíam vínculos com o PCC. Não necessariamente era pessoa de dentro do PCC que fazia parte, mas existia esse vínculo, essa tal da aliança que eles já defendiam aqui, tá? Existia essa tal da aliança PCC e GDE, nova facção cearense, tá lá, beleza. O que foi que aconteceu? Por ser local, por ser de Fortaleza, no início teve um grande número de integrantes, grande número de integrantes. De acordo com o que eu pesquisei aqui, tinha mais de 20 mil integrantes, mais de 20 mil integrantes. E aí o que foi que aconteceu? Está aumentando o número da GDE. É uma facção local, é uma facção lá que conhece tudo e está aumentando. Cada dia mais participantes da GDE. 10 mil, 20 mil, 20 mil integrantes de uma facção que iniciou em 2016. Então o que é que aconteceu? Vamos começar uma guerra. O CV seria basicamente isso. O CV podia fazer uma aliança com a Amazonense. Mas quando a GDE surgiu por meio de uma aliança com o PCC, aí não pode, não gostaram. O que é que aconteceu? Guerra. Fim da pacificação. Ficou dois eixos aqui. Dois eixos. Dois eixos. É GDE mais PCC de um lado e CV mais FDN, que é a Amazonense, e outro, PEA. Isso aqui foi em que ano? Em 2017. Surgiu a GDE em 2016 e em 2017 eles anunciaram o fim da pacificação. Acabou, agora é guerra. Dois eixos, GDE e PCC, CV e FDN. E o que foi que acabou em 2017? Rapaz, lembra de 2017 que eu pedi para vocês marcar? Vocês marcaram aí? É o ano mais violento. Ano mais violento no Ceará. Foi por isso, guerra entre as facções. Esses dois eixos aqui geraram a maior guerra entre as facções dentro do nosso Ceará. E em 2018, acabou a FDN Amazonense. Ela não faz parte mais das facções no estado do Ceará, por isso que eu não trouxe para vocês no início. Espero que vocês entendam. Primeiro eu trouxe um conceitozinho de como é que surgiu a tal da GDE, que foi por meio de acordos e alianças. Primeiro quem fez esse acordo foi CV e Amazonense, e aí depois a GDE foi criada com alianças com o PCC. Não estou falando que hoje a GDE tem aliança com o PCC, a GDE tem aliança com o CV, não. Foi criada nessa situação, por meio das alianças.
Beleza? Não falei quem é que tem aliança com quem hoje, até porque depende da querência, depende do que é que quer, o que é que não quer. Às vezes às vezes uma facção faz aliança com outra porque quer pegar o vagabundo X, o vagabundo Y, e aí eles ficam nesse. Então, a depender do caso concreto, vamos partir para o direito, né? A depender do caso concreto, pode ser feita aliança entre qualquer facção, beleza? A depender do que eles querem. Mas hoje não tem essa aliança como foi feita no início, tá? Iniciaram as guerras e acabaram as alianças, os acordos de paz. Tranquilo até aqui? Vamos prosseguir? Já falei da Guardiã. E agora vamos falar da massa carcerária, também conhecida como SOMASSA ou TDN, tá? Ela é interessante também porque surgiu por meio de uma insatisfação. Em 2021, os integrantes do CV, integrantes do CV, no linguajar deles, rasgaram a camisa. Quando fala de rasgar a camisa, ele saiu, deixou a facção, deixou o grupo, tá? Vou colocar aqui para quem não entender. Deixou o grupo. Por quê? Porque estava insatisfeito com algumas situações do CV. Integrantes do CV, integrantes do Comando Vermelho, eles faziam parte do Comando Vermelho, que foi a primeira facção que eu citei para vocês, estavam insatisfeitos com alguma coisa da presidente, da dirigência, né? Que é tudo dividido certinho, estavam insatisfeitos com algumas situações e preferiram rasgar a camisa. Esse termo rasgar a camisa é sair da facção, deixou a facção. Então eles decidiram rasgar e se denominaram neutros. Peraí, eu sei que tem CV, eu sei que tem GDE e eu sei que tem PCC. Eu não faço parte mais nenhum dos três, eu sou neutro. Beleza? Então eles se consideram neutros, não fazem parte nem de um nem de outro, sou neutro. Se consideram neutros. E aí tem todos esses nomes: neutro, massa, TDN. TDN significa tudo neutro. Beleza? Eles se consideram neutros. E aqui surge a quarta facção do nosso estado. Ela, a massa, se faz presente no Jardim das Oliveiras, na Messejana. Aqui eu estou colocando para vocês os principais, né? As facções estão espalhadas em si dentro do nosso estado. Itapipoca, e dentro da Caucaia, né? Por sinal, grande parte da Caucaia é massa, tudo neutro. Beleza? Tá aqui, massa carcerária, e finalizamos essa parte de facção. E para findar de vez o nosso conteúdo, não menos importante, eu tenho que alertar vocês também, é sobre os assassinatos em si no Ceará, quando se trata de policiais, órgãos de segurança pública. 18 PMs e ex-PMs foram assassinados no Ceará somente em 2024. E isso tem que sim que ligar um alerta. O Ceará está perigoso. O número de assassinatos no Ceará tem aumentado bastante e muito por conta também dessas facções. Mas é interessante que você saiba de números sim e da violência em si contra policiais, contra agentes de segurança pública. Levantamento feito pelo G1 inclui policiais da ativa e policiais da reserva. Dos 19 mortos, 18 foram vítimas de violência urbana e um foi morto pela esposa. E o presidente das associações em si, presidente da associação dos militares, dos policiais, atribui muito essas mortes ao aumento das facções em si dentro do nosso estado. Beleza? Acredito que trouxe os conteúdos mais importantes que vocês precisam para esse assunto. Concordo que esse assunto é chato, mas tem que ser estudado. Você tem que fazer sua parte. E eu não quero de maneira alguma que tu chegue na tua prova e erre questão desse conteúdo porque achou chato e pulou. Beleza? Eu quero que você fique firme e veja tudo. Tudo que eu trouxer para você, cara, foi tudo que eu fiz.
fui aprovado nesse concurso 2 vezes e vou te fazer ser aprovado. Agora tu tem que fazer o que eu tô falando. Beleza? Mais uma vez, faça o que eu digo e também faça o que eu faço. Nos últimos anos, primeira questão, nos últimos anos, qual tem sido o principal desafio das autoridades brasileiras no combate à criminalidade? A falta de investigação e de inteligência policial? Não, muito pelo contrário. Os órgãos de segurança pública hoje possuem sim tanto as investigações quanto a inteligência policial. A crescente resistência da parte da população à atuação das forças policiais? Também não. O fortalecimento das facções criminosas e a escalada da violência em áreas urbanas é o nosso gabarito. Letra C. O aumento da criminalidade, o aumento das facções em si atribui para o aumento da criminalidade no geral. A criminalidade no Brasil tem sido um tema constante nas discussões sobre segurança pública. Quais fatores têm sido apontados como determinantes para o aumento da violência em algumas regiões do país? O avanço da educação, tá de brincadeira, né? A intensificação do tráfico de drogas e a escassez de políticas públicas. O aumento das políticas públicas, se tem aumento de política pública, é para diminuir. O aumento de emprego formal? Não, só nos resta a letra B, a intensificação do tráfico de drogas e a escassez de políticas públicas eficientes para melhorar aí esses índices desse aumento de violência. Sobre as facções criminosas que atuam no estado do Ceará, assinale a alternativa correta. A facção Comando Vermelho é a única organização criminosa presente no Ceará? Errado. O PCC possui uma presença crescente no Ceará, mas não possui rivalidade com outras facções? Mentira. As facções Comando Vermelho e PCC são as principais responsáveis pela violência no Ceará. Ambas têm rivalidade com grupos locais, como Guardiões do Estado. No Ceará, apenas facções locais, como Guardiões do Estado, operam sem qualquer relação com a organização criminosa. Errado também. Gabarito, letra C. Comando Vermelho e PCC brigando diretamente com a GDE e a TDM. Lembrando, não é porque o Comando Vermelho e o PCC são os principais responsáveis que eles trabalham em conjunto. Não, viu? Não trabalham em conjunto. Em relação à atuação do PCC no estado do Ceará, assinale a alternativa incorreta. Quando eu falo para vocês de incorreta, a gente começa de baixo para cima. Em alguns momentos, o PCC tem colaborado com a facção Comando Vermelho em ações criminosas no Ceará. O PCC tem foco exclusivamente no tráfico? Não, vai muito além disso aqui. A facção PCC estabeleceu alianças com grupos locais para expandir o seu domínio. Lembra que eu falei das alianças? Lembra que eu falei para vocês que em alguns momentos pode existir essas alianças a depender do que eu quero? E letra A, o PCC tem um grande número de integrantes dentro do sistema penitenciário cearense. Também está certo. Nosso gabarito é letra C, porque a banca pede a incorreta. Quinta, a facção Guardiões do Estado no Ceará apresenta características próprias que a diferencia das facções de outros estados. Por quê? Porque ela é cearense, né? Ela é cearense, ela é local. A Guardiões do Estado é um grupo que se opõe ao tráfico de drogas, se opõe a uma ova. A Guardiões do Estado é uma facção que se originou no Rio de Janeiro, também não é local. A Guardiões do Estado tem como principal objetivo resistir à expansão das facções de fora, como o PCC e o CV, dentro do estado do Ceará. É o nosso gabarito, letra C. O principal motivo da guerra é que a GDE, por ser local, não quer que as outras facções de fora cresçam no nosso estado. Então a GDE, a maior briga dela é essa, não deixar o PCC, a massa, a CV expandir o seu crescimento dentro do estado. Guardiões do Estado é um movimento político que busca a legalização das drogas. Não. Tá? Letra C é o nosso gabarito. E é isso. Findamos a nossa aula. Espero que você tenha entendido tudo direitinho. Te espero no próximo bloco para a gente entrar de fé e fato. Agora falar de crime organizado. Continuar o nosso conteúdo aqui dessa aula. Agora falando da nossa lei 12.850, que é importante demais para a tua prova, para o teu concurso. Vou te passar tudo que você precisa saber. Espero lá. Tamo junto. Valeu. É nóis.